Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre se relacionar bem com os sogros. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser é opcional deixar algum comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Fique à vontade, quando eu puder eu vou ler e responderei, tá? E que vocês que estão me ouvindo não se inscreveram no meu canal ainda, eu peço que se inscrevam no canal do Senhor, que eu apenas sou administrador, tá bom? Desde já agradeço. Vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que ele me inspire, que ele fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento dele, que seja apenas um mensageiro. Que todas as palavras que eu disser, seja lá quanto a sua, venha do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas usado para trazer essa mensagem. Que os três maiores pessoas do mundo é que estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender a mensagem que o Senhor está querendo nos passar e pôr em prática nossas vidas, pois estamos todos juntos no mesmo barco, Senhor. Peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum, né, genro e nora terem atrito com o sogro, com sogra, né, até aquela relação de ciúmes muitas vezes, tá? Mas, queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa. O sogro e a sogra são uma segunda mãe, um segundo pai pra gente. Por quê? Quando você casa, a sua família passa a ser a família do seu cônjuge. E a família do seu cônjuge passa a ser a sua família. Entendeu? Como que você gostaria, por exemplo, pensar como eu, Ângelo, gostaria que a minha esposa tratasse a minha mãe e meu pai? Gostaria que ela tratasse eles mal, que ela brigasse o tempo inteiro com eles, que ela xingasse, que ela chamasse minha mãe de bruxa, meu pai de bruxo, avarento, preguiçoso. Não, eu não gostaria que a minha esposa tratasse meu pai e minha mãe desse jeito. Então por que que eu, Ângelo, trataria os pais da minha futura esposa desse jeito? Quando eu tiver. Não posso. Entendendo que o sogro e a sogra são como uma segunda mãe e um segundo pai, a Bíblia fala o quê? Para nós não rejeitarmos o que um pai e uma mãe falam, né? Nós temos que ouvir o que eles têm a dizer, refletir se é evidente, não deixar achar que o pai e a mãe tem que ser jogado de escanteio. Então, sendo eles um pai e uma mãe, eu também tenho que lembrar que eu tenho a obrigação de cuidar deles na velhice, ajudar a minha esposa a cuidar dos seus pais. Então, eu estou casando com a família, os sogros dela, os pais dela são meus pais agora, os irmãos dela são meus irmãos, os primos dela são meus primos, os avós dela são meus avós. Eu acho tão bonito a mulher do meu sobrinho chamar meu pai de avô. Meu pai é avô do marido dela, mas ela chama ele de vô, né? Então, é interessante isso. Então, isso faz parte. Então, nós precisamos entender que tem que ter uma boa relação. Na Bíblia, nós temos um exemplo desse. Jetro e Moisés, ou Reuel e Moisés, né? Moisés casa com a filha de Jetro, Zípora, né? E depois que Moisés volta para o Egito para libertar o povo, e que Zípora voltou para casa, né? Porque ela estava indo junto com ele, com os filhos, para libertar o povo de Israel. Porém, no caminho, Deus atacou Moisés porque ele tinha cometido um erro grave, né? Ele não tinha circuncidado o filho mais novo. E Deus então quis matar Moisés no caminho. E aí então Zípora entendeu o que estava acontecendo, circuncidou o filho ali na hora e pegou o prepúcio do filho e colocou sobre Moisés. E ao sangue do menino ali do prepúcio tocar Moisés, ele foi curado, né? Mas o menino estava fraco para ter feito a circuncisão. Então a Zípora e seus filhos retornam para a casa do pai, enquanto Moisés segue caminho para o Egito, para libertar o povo. Depois que ele liberta o povo, está no deserto já há algum tempo, Jetro manda Zípora e seus filhos até ele, né, no deserto. Ele vai junto, né, levar a filha e os seus filhos, a esposa de Moisés e os filhos. E lá, Moisés, que respeitava muito seu sogro, aliás,
A maior parte da fé que Moisés tinha era relacionada ao seu sogro, né? Porque foi ele quem contou para Moisés sobre Deus, né? Você vê que com quem que Moisés vai falar quando Deus chama ele para libertar o povo? Com Jetro. Ele vai tirar lá, vai se aconselhar com Jetro, que é seu sogro, né? E Jetro o aconselha, vai lá para o Egito, vai libertar o povo. Se Deus está te chamando, vai. Essa é a sua missão. Esse é o seu destino, né? Então, você vê que ele tinha um bom relacionamento com o sogro. Ele morava na mesma casa que o sogro. Ele pastoreava as ovelhas do sogro, né? E aí, você vê que quando ele está no deserto, o sogro chega lá com a filha, com a filha do sogro, né, a mulher de Moisés, e os netos, né, os filhos de Moisés. E aí, ele leva lá até ele, a família de Moisés, e ele fica lá e tal, e ele percebe lá, vendo o que está se passando, que Moisés está sofrendo terrivelmente porque ele está sozinho, julgando todo aquele povo, que não era um povo pequeno, não estamos falando aí de 1000 pessoas, 500 pessoas, não é muita gente, né? Maior que a quantidade de estrelas do céu. E ele tinha que ficar julgando todos os casos lá sozinho. E aí, Jetro, seu problema, Moisés, posso te falar uma coisa? Você está julgando todas essas pessoas sozinho? Não, Moisés, você não vai aguentar, você vai ficar doente, você não vai dar conta disso, nunca. Então faça o seguinte, escolha um chefe de tribo, um chefe de cada tribo, um líder de cada tribo, e ele é quem vai para justo, que você confie, e eles é que vão julgar o caso. Somente os casos mais graves vão vir até você. E assim foi. Moisés seguiu o que o seu sogro falou. E isso facilitou muito a vida de Moisés ao dividir o trabalho, né? E parte do Espírito Santo que estava com Moisés passou a esses homens, né? Foi dividido. E assim todos tiveram ali essa função, né? Os 12 mais Moisés. Né? Então você vê que Moisés ouviu o conselho do sogro, mais de uma vez. Tinha um bom relacionamento com o sogro. Então, queridos irmãos, por que é que hoje em dia nós temos que rejeitar os nossos sogros como se eles fossem nada? Você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? Se sim, saiba que a sua sogra e o seu sogro são os pais dele, do seu cônjuge. É os pais da sua esposa, é os pais do seu marido. Você acha como é que ela se sente ao ver você maltratando os pais dela? Será que ela não vai maltratar os seus também? Vocês têm que entender que você casou com a família. Você não casa só com a pessoa, né? É interessante, quando casa, antigamente era só a mulher que fazia, né? Pegava e punha o nome do marido no nome dela, né? Então, a minha avó, por exemplo, ela chamava Maria de Souza Bispo. Ela casou, ela tirou o bispo e ficou Maria de Souza Dias. Colocou o sobrenome do meu avô. Então, isso representa o quê? Que agora as famílias são uma só. Só que hoje em dia é possível fazer com que isso seja mais certo ainda. Porque aí dá a entender que a família da mulher é a família do marido. Mas não dá a entender que a família da. Não, dá a entender que a família do marido agora é a família da mulher, mas não dá a entender que a família da mulher é a do marido. Mas hoje em dia, o homem também pode pôr o sobrenome da mulher, né? A minha prima, ela casou agora há pouco, o marido dela colocou o sobrenome dela no nome, né? Colocou o sobrenome da minha família, que é Caniane. Colocou o nosso sobrenome. Entendeu? Portanto, queridos irmãos, colocando o sobrenome da família, ele passa a dizer que a família dela também é a família dele. E ela colocando o sobrenome da família dela, vai passar. Quando eu casar, eu faço questão de pôr o sobrenome da minha esposa no meu nome. E ela vai pôr o meu no nome dela. Assim, a família dela passa a ser a minha família. E a minha família passa a ser a família dela. Entendeu? Então, eu vou colocar lá o meu nome, né, Anjo e tal, meu segundo nome. E aí, vou colocar o sobrenome dela, depois o sobrenome da minha mãe e o sobrenome do meu pai. Eu não vou tirar. E aí ela deva fazer a mesma coisa. O nome dela, se ela tiver um segundo nome, aí ela vai colocar. Só que aí ela vai colocar o meu sobrenome no final, né? No caso dela no final. Então ela vai colocar lá o nome da mãe dela, do pai dela e o meu no final.
né? Então, a partir daquele momento, ambos teremos 2 sobrenomes, entendeu? Por quê? Porque assim a gente entende que a família dela agora é a minha família, e que a minha família é a família dela. Que nós estamos nos reunindo perante Deus, e nós estamos reunindo as famílias, transformando numa só. Então, eu vou respeitar e tratar os pais dela como se eles fossem os meus pais. E eu espero que ela faça a mesma coisa com a minha mãe e com o meu pai. E nós temos que entender que a Bíblia fala honrar pai e mãe, não fala? Então, se é honrar pai e mãe, a sogra e o sogro também são seu pai e sua mãe. Já que você casou com o filho deles ou com a filha deles. Então, eles também são seu pai e sua mãe. Então, honrai também o sogro e a sogra, porque eles também são seu pai e sua mãe. Né? E lembre-se, sogros e sogras, a quem é. Não provoque a ira dos seus filhos, ou seja, não provoque a ira dos seus genros e noras, porque eles também são seus filhos. Trate-os como seus filhos. Eu espero que a minha sogra e meu sogro me trate como se eu fosse filho deles. Entendeu? E pode ter certeza, se a minha sogra precisar de ajuda, eu vou estar lá para ajudar. Se o meu sogro precisar de ajuda, eu vou estar lá para ajudar. Se os meus cunhados precisarem de ajuda, eu vou estar lá para ajudar. Pode ter certeza. Eu quero ter nos meus cunhados, nos meus sogros, nas minhas sogras, no meu sogro, na minha sogra, em todo mundo, eu quero ter pessoas amigas ali, minha família. Eu quero que sejam a minha família. Você entendeu? Isso é importante. Não basta que eu case. Vou casar com a pessoa e falar, casou, pronto. Não, não é isso. E a família dela não é minha família, não. Eu já vi pessoa fazer o seguinte, casar com a pessoa e falar, agora a sua família é minha. Já vi mulher fazer isso, homem é difícil fazer isso. Mas a mulher, já vi a mulher falando, agora a sua família é a minha família. A família antiga não vale mais nada, entendeu? Rejeitar a família, a sua família agora é minha. Né? Eu já vi homem querer tirar, homem estúpido, é um estúpido, claro, fazer, querer tirar o sobrenome da família própria para colocar o sobrenome da mulher, rejeitando a família. Não é porque como faz no casamento, muitas vezes que a mulher tira, não, é para rejeitar a família no casamento, não. É fazer uma mudança de sobrenome para rejeitar a família mesmo, já vi. Entendeu? Já, homens muitas vezes são manipuláveis a ficar contra a própria família. Isso não pode acontecer. E nem o homem manipular a mulher contra a família, nem a mulher é o homem. O que é isso? Que tipo de casamento é esse? Vocês sabem o significado de um casamento? O casamento é a união de duas pessoas para a vida toda. É uma união onde vai acontecer. Você está ganhando uma família nova. E a sua esposa também ganhando uma família nova. O seu marido ganhando uma família nova. Nós estamos ganhando um ao outro. Então, o casamento significa que agora, além da minha família, eu tenho uma nova família que é a dela. Eu tenho agora 2 famílias. Né? Eu tinha um pai e uma mãe. Agora eu vou ter 2 pais e 2 mães. Por exemplo, eu antes tenho 2 irmãos. Agora eu vou ter meus 2 irmãos, mais os irmãos da minha esposa vão ser meus irmãos também. Não de sangue, mas por um laço de casamento, um laço conjugal. Né? Por um laço conjugal. Agora, pelo casamento, eles passam a ser a minha família. Eu vou usar o sobrenome dela e ela vai usar o meu. Para quê? Para que nós entendamos que as famílias são uma a outra. Então, eu super aconselho a pessoa, não só a mulher hoje em dia colocar o sobrenome do marido, mas o marido também da mulher. Para quê? Para dar a entender que as 2 famílias realmente se uniram ali, né? Ela se. Nem a palavra unir que fala, né? Tem uma palavra que seria melhor ainda, que agora não vou lembrar. Se fundiram. Essa é a palavra, fundiram. Lembrei. Então as 2 famílias se fundiram. O que significa? Quando 2 empresas se fundem, significa que uma das 2 comprou a outra e elas se tornaram uma só. A mesma coisa acontece com as famílias aí. As 2 famílias se fundiram. No casamento, as 2 famílias se fundem. Ou seja, elas se tornam uma só família. Portanto, gente, não rejeite seus sogros, sua sogra, seus cunhados. Não ajam como se eles não fossem nada para você. Não evite, não queira impedir que a sua esposa tenha relacionamento com os familiares dela, nem você queira, você mulher, impedir que o seu marido tenha relacionamento com os familiares dele. Pelo contrário, eles agora são seus famílias, são suas famílias também.
Entenda de uma vez por todas. Você não está casando só com a pessoa, que nem eu vou escolher uma moça para casar. Eu não estou casando só com essa moça. Eu estou casando com ela e com toda a família dela. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Moisés, né? Nós que vamos ser genros, e eu genro, e vocês genros e noras, né? Possamos seguir o exemplo de Moisés e ter um relacionamento excelente e respeitador com o sogro e com a sogra. No caso de Moisés, só com o sogro, porque ele não tinha sogra, a sogra dele já tinha morrido antes dele ir para lá. Tá? E que vocês, sogros e sogras, e nós, um dia, quando fomos sogros e sogras, que nós possamos todos ter um relacionamento que Jetro tinha com Moisés. Respeitador, amigo, tá certo? Entender que todos nós formamos uma só família. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado, Senhor, por mais meditação, que todos possamos entender que uma vez casados, somos casados eternamente, e que pelo laço matrimonial, nós unimos, nós fundimos nossas famílias, tornando uma só família, e nós devemos respeitar tanto nosso pai e nossa mãe, igualmente nosso sogro e nossa sogra. A partir desse momento, quando nós casamos, nós temos 4 pais, 4 mães, 2 pais, 2 mães, e temos, Senhor, também parentes novos, família nova, e que nós possamos respeitar a família dos nossos cônjuges, já que agora nós somos um só. Que nós possamos respeitar um ao outro, entender que um laço matrimonial é para sempre. Né? Entender que nós estamos casando com a família e aprender a ter um bom relacionamento, pois um bom relacionamento com um sogro, com uma sogra, pode ajudar a gente a muita coisa na vida. Que nós possamos seguir sempre essas orientações, meu Deus. Que assim seja, eu oro. E peço para as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que são inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e aquelas que estão inscritas no meu canal que não estão me ouvindo, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Que abençoe a todas elas, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembram que pelo laço matrimonial, vocês agora têm 2 e têm uma família só, se vocês se casaram. Né? E o casamento é para sempre. Lembra que fala lá? Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. Ou seja, somente a morte pode acabar com o matrimônio. A partir do momento que vocês disseram sim perante a Deus e na igreja, trocaram aliança e disseram sim e foram casados, nada pode romper esse laço. Esse laço será junto até a morte. A única coisa que vai poder romper esse laço é a morte, um dos dois. Portanto, enquanto isso não acontecer, vocês vão estar sempre presos um ao outro. Ah, mas se houver traição? Se houver traição, Deus permite que esse laço seja rompido. Né? Uma traição rompe o laço. Por quê? Porque ele está fazendo, como se ele estivesse fazendo um novo laço. Né? Então, aquele antigo se rompe. Né? É que nem um contrato. Eu faço contrato com a empresa até dia tal. Aí o contrato não tem rescisão de contrato, não tem multa, não tem nada. Aí eu tô lá já com a empresa 6 meses, recebo uma proposta bem superior àquela, muito mais interessante para mim. Eu então cancelo aquele contrato lá, eu faço um outro contrato em outro lugar, aquele contrato está anulado. Entendeu? É assim que funciona. Não precisa nem cancelar lá. Eu simplesmente já fiz o contrato em outro lugar, aquele primeiro contrato está anulado. Se for na mesma empresa, então ele anula diretamente. Agora, se não, eu vou ter que ir lá para anular o contrato. Mas no contrato de Deus, com o casamento, não precisa anular. Porque quando você faz uma aliança, desconecta a outra. Né? É que nem, por exemplo, eu fiz uma portabilidade da telefone, né? Para outra linha, entendeu? Para outra empresa. Então eu preciso ligar lá e cancelar o telefone? Não, o que vai acontecer? Quando a minha linha passar para a nova empresa, automaticamente aquela linha da outra está cancelada, não funciona mais. O telefone já não vai funcionar mais lá. A linha já vai estar na nova empresa. Entendeu? É assim que funciona o matrimônio de Deus. Se eu quebrar o matrimônio, trair meu cônjuge, o que vai acontecer? Eu vou estar em pecado de adultério e esse laço foi rompido ali. Agora o meu laço está com aquela mulher que eu adulterei.
entendeu? Porque o laço, o casamento, ele é consolidado, o laço ele é consolidado com a relação sexual ali, com o ato conjugal. Agora, né, como era antigamente, você vê que havia o casamento, né? Aí tinha a cerimônia e tinha a festa, né? Aí os noivos saíam, iam lá para a tenda que foi montada, né? Que o noivo montava antes de ter a festa, e o noivo próprio tinha que montar. E aí ele levava a noiva lá para dentro e lá consumava o casamento, tinha um ato sexual, né? E aí depois de consumar o casamento, eles voltavam para a festa, tudo e continuava a festa. Então, aquilo ali chama a consumação do matrimônio. Então, a partir do momento que você se deita com outra pessoa, você está quebrando o seu matrimônio com a sua esposa, com o seu marido, e está fazendo um novo laço com aquela pessoa, né? Só que o laço com aquela pessoa é um laço que não tem o apoio divino, né? Então ali você tem um laço corrupto, né? Um laço errado, né? E o seu laço lá foi quebrado. Ah, mas eu posso refazer aquele laço? Pode. Se você se arrepender sinceramente e você voltar para o seu cônjuge ali, seu cônjuge aceitar você de volta e voltar a se relacionar, esse laço é refeito, né? Ele pode ser refeito, né? A portabilidade pode voltar. Então, se você se arrependeu de mudar, você pode pedir portabilidade de volta para a empresa que você estava antes, né? É claro que no caso da empresa você pode voltar, mas com um plano diferente, que nem, por exemplo, eu tenho um plano aqui na Vivo, aqui onde eu moro, né? Se eu sair dela e ir para outra, quando eu voltar para ela, esse plano que eu tô já não vai existir mais, né, se eu voltar para ela no momento. Então aí eu já vou voltar com outro plano na linha, né? Provavelmente eu vou pagar bem mais do que eu estou pagando se eu voltar, entendeu? Então é assim que funciona, queridos irmãos. Então entendam que o matrimônio é um laço perpétuo, um laço que só é quebrado com a morte, tá certo? Portanto, vamos respeitar nossos cônjuges. Antes de casar, pense-se a isso. Não se entregue em relacionamento sexual a outra pessoa sem se casar, até porque isso é a consumação do ato cerimonial. Você está se laçando. Você pode não ver, mas ali no interno da gente, no espiritual, já foi unido um no outro. Não é simplesmente um ato normal, entendeu? Não funciona assim, tá certo? Não é assim que funciona. Tá certo? Então vamos respeitar, vamos voltar a dar valor. Antigamente, a mulher dava um valor terrível pela virgindade dela, né? As mulheres antigamente, quando perdiam a virgindade antes de se casar, ficavam desesperadas. Hoje em dia é normal. Perdeu essa essência. A essência do casamento era, o casal se conhecia, namorava, aí se casar, se casavam só depois de ter relação sexual. Você vê que a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, né, ela é 10 anos mais velha que meu pai. Se ela estivesse viva hoje, ela estaria com 98 anos. Ela já morreu faz 11 anos, né? 11 não, faz mais, faz 13 anos que ela morreu. Então, foi 13? Foi em 2020, foi em 2012 que ela morreu, faz 13 anos. Então, ela estaria com 100 anos se tivesse viva. Ela é 12 anos mais velha que meu pai. Ela estaria com 100 anos. Então, se ela estaria com 100 anos, né? É, ela tinha 18 anos, 14 anos, né? Então vamos supor 15 anos para ficar mais fácil fazer a conta. Ela tinha 15 anos, então 100 anos menos 15, então menos 10 é 90, menos 5, 85. Então, 85 anos atrás, ela estava na casa dela lá, ela começou a se relacionar, a namorar se interessar por um rapaz, e ele ia na casa dela fazer a corte, que eu falava antigamente, né? Ia fazer a corte. E aí acontecia, ele sentava no sofá, a mãe dela pegava lá, abria a tábua de passar, colocava aquele monte de roupa para ela passar, aquele montão mesmo de roupa, e ela ficava lá de longe, namorando ele, de longe, talvez trocando uma palavra, outra, de longe, passando roupa. Isso era namorar. Agora, hoje em dia, a pessoa acha que namorar é se deitando, fazendo sexo, não. Cadê o respeito? Cadê o respeito? Não adianta você ir para a igreja, você achar que está na igreja, que está, tô indo na igreja certa, tô guardando o sábado, tô fazendo tudo. Aí você,
Você é virgem? Ah, não, já me entreguei faz muito tempo, antes de eu me converter. Tudo bem. Mas e agora que você já se converteu? Você continua se entregando sem estar casado? Ou você, ah, não, eu estou casada. Muito bem. Mas se você é solteiro, você está se entregando para homens por aí? Você é solteira? Você é homem? Você está se entregando para mulheres por aí? Está saindo com mulheres? Então você não está servindo ao Senhor. Porque não é isso que ele orienta. Então nós temos que entender, que nós estamos seguindo corretamente o que é ensinado na Bíblia ou não. Tá certo? O casamento é com uma pessoa só e ele deve ser respeitado a todas as fases, né? O namoro, conhecer ali, a paquera, o namoro, o noivado, mas o sexo é somente após o casamento. Eu jamais iria fazer sexo com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva, não, somente com a minha esposa, depois de ter casado. Né? Eu não gosto nem de falar marido e mulher, eu prefiro falar esposo e esposa, né? Ou marido e marida. Por quê? Marido e esposa, por quê? Porque falar marido e mulher dá a entender que a mulher pertence ao marido, né? Que agora ela é um objeto que pertence ao marido, que agora ela é submissa ao marido. Não é assim, né? Agora eles são um só, ambos com os mesmos direitos, ambos com os mesmos deveres, entendeu? Portanto, é marido e esposa, é preferido, ou marido e marida, esposo e esposa, ou seja, né, quando fala na igreja, declara marido e mulher, eu não acho legal, porque ela não é minha mulher. É como se é a minha mulher, então aquela mulher me pertence. Não, não é assim. Eu também, ela me pertence, eu sou marido, mas eu pertenço a ela também. Então por que não homem e mulher? Meu homem, minha mulher, aí tudo bem. Né? Eu falar minha mulher, minha mulher falar, você é meu homem. Agora, eu falar para ela minha mulher e ela falar meu marido, eu não acho certo. É como se ela pertencesse a mim, como se fosse um objeto. Não pega bem, para mim não pega. Entendeu? A mulher não é objeto do marido, não. Antigamente era isso que eles pensavam. Porque antigamente era assim, né? A mulher achava que ela pertencia, a mulher era submissa, ela tinha que ficar na casa, arrumando carro, cuidando de filho, e o marido ia trabalhar. O marido podia ir para antes de prostituição, podia sair com prostituta, com outra de programa, trair, tá tudo certo. Agora a mulher não podia trair o marido, né? Foi por isso que Jesus chamou a atenção dos caras que estavam querendo apedrejar a adúltera lá. Por quê? Porque, porque os caras que estavam querendo apedrejar, muitos deles saíam com prostitutas, entendeu? Então, eles também estavam traindo a mulher, então eles também estavam em adultério, né? Agora, era porque era mulher, não podia. Então, aí que tem um erro, é por isso que eu não gosto que fala marido e mulher, porque dá a intenção que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, não pode nada que o marido pode pular cerca, que o marido pode, não é assim, né? Antigamente era muito comum isso, né? O homem é que mandava em tudo, a mulher não era nada, a mulher não, isso não pode acontecer. O direito tem que ser iguais a todos, né? Eu amo a minha esposa, ela me ama, né? Eu tenho direito a atrair, então ela também tem. Eu tenho direito a ir no antro de prostituição, ela também tem. Eu tenho direito a ir na balada com os meus amigos, muito bem, ela também tem. Entendeu? Ela também tem. Entendeu? Eu tenho direito a beber bebida alcoólica, ela também tem. Eu tenho direito a fumar, ela também tem. Né? Ela tem que cuidar dos filhos, eu também tenho. Ela tem que arrumar casa, eu também tenho. Entendeu? Direitos iguais. Assim deve ser, queridos irmãos. Então, um casamento, os dois se tornam um. E não um casamento, a mulher se torna escrava do marido. Não um casamento, o marido se torna escravo da mulher. Não. Eles se tornam um só por igualdade. Tanto que Deus, quando fez Adão dormir para fazer Eva, ele não tirou Eva da cabeça do homem para falar que o homem era superior à mulher. E nem tirou a mulher dos pés do homem, das pernas, para falar que, que, a, que a mulher era superior ao homem. Não, ela tirou da costela, no meio, para falar que eles eram iguais. Tá certo? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a todos.
e que possamos sempre estar juntos e amando uns aos outros, tá bom? Respeite seu sogro e sua sogra. Que Deus abençoe a todos. Falou, queridos irmãos.